Olá, amigos. Por muitos anos nós estudamos os biógrafos de Chico Xavier, sempre apaixonadamente, sempre envolvidos pela história de Chico, os casos da vida de Chico. Escrevemos um livro em 97, Um Minuto com Chico, até o tema é importante, foi tema do Jornal Imortal por muito tempo. As pessoas perguntaram por que eu escolhi o livro Um Minuto com Chico. Porque um minuto passando, você do lado de Chico Xavier, você aprende muita coisa, muita. Agora imagine um segundo do lado de Jesus, hein, gente? É muito ensinamento. Mas o Chico sempre ensinava muita coisa. Mas o que naquele período que eu fazia levantamentos de casos, as pessoas que conheciam fatos, histórias, me procuravam para narrar casos. E teve um que eu nunca li em lugar nenhum, e eu acabei não tendo tempo de registrar no livro que eu escrevi. Foi um caso contado pelo seu Euclides Alves de Araújo. O seu Euclides foi uma bênção que Londrina teve aqui, porque ele foi um dos pioneiros do espiritismo, desencarnou há alguns anos, com 90 e poucos anos de idade. Ele veio do interior, se eu não me engano, de Minas ou de São Paulo. Ele veio farmacêutico, espírita, doutrinaríssimo, numa época em que não existiam médicos, não existia sistema de saúde, e o farmacêutico era a referência da comunidade. Londrina era muito nova ainda, e ele atendia as pessoas, como o farmacêutico fazia naquelas épocas, mas sempre como um cristão, sempre como espírita. Então, quando percebia que tinha alguma coisa a mais, ele chamava a família, comentava: olha, eu aconselharia vocês a tomarem passe, e ninguém sabia muito de espiritismo. Então ele explicava, aí ministrava na própria farmácia, no fundo, que mais tarde a casa dele se tornou posto de socorro Dr. Bezerra de Menezes, que nós viemos a frequentar, eu e minha esposa, por muitos anos, eventualmente em algumas reuniões mediúnicas, muito iluminadas, ou quando íamos visitar o seu Euclides, ou quando estávamos precisando de orientação e ajuda, e ele sempre paternal, o verdadeiro homem de bem. Eu brincava sempre, era o seu Hugo em Cambé, o seu Euclides em Londrina. E um dia, visitando o seu Euclides, ele me chamava de: ô rapaz, vem cá. E sempre aquele senhor de 90 anos, né? E eu ainda bastante, uns 40 anos na época. Ele falou: eu vou contar um caso para você. Eu tive um sobrinho em Mozambinho, Minas Gerais. E esse sobrinho meu, espírita, e ele conheceu uma mulher, uma moça, que era católica devota, dedicadíssima na igreja. E os dois se apaixonaram. E na hora de haver aquele encontro, aquele conflito de religiões, o amor era tão grande que eles resolveram fazer um acordo. Vamos fazer o seguinte acordo: toda vez que você quiser ir para qualquer movimento religioso, católico, ele propuseram, não foi dele a proposta, foi de ambos, foi uma decisão. Toda vez que tiver um movimento, uma festa, um encontro católico que você queira participar, eu vou junto. Não é você vai e eu não vou, você é católico, eu sou espírita, nós vamos nos casar. Porém, toda vez que eu tiver um encontro, um movimento, um seminário, alguma coisa importante que eu acho que eu devo ir espírita, você vai junto. Topa? Toparam, casaram, viveram em plena harmonia dentro desse raciocínio. E uma coisa que era muito comum é no dia 12 de outubro, eles iam para Aparecida do Norte. Então eram aqueles milhares de pessoas, aquela imensa organização, aquelas pessoas que chegavam de todos os lados do país, e para comemorar o dia de Nossa Senhora. E ele, como espírita, sem nenhum preconceito, ao contrário, compreendendo perfeitamente a natureza daqueles votos, daquela dedicação, que essa é a característica do espírita. O fato do espírita entender que nós não precisamos de determinadas coisas não quer dizer que nós não sejamos extremamente agradecidos ou dependentes morais de Nossa Senhora, porque o somos. Ela é um espírito de imensa luz, e nós sabemos que ela é um instrumento de Deus para o nosso mundo, porque foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Então o espírito não teria dificuldade de entrar nesses rituais. Talvez só ajoelhar ou se levantar fosse o mais difícil, mas fica lá
na porta da igreja, assiste com respeito e tudo tranquilo. Só que ele gostava de ir lá no Chico Xavier uma vez por ano, 2 vezes por ano, para assistir as tarefas do Chico, lá em Uberaba já. Então o Chico ia todo sábado à tarde para a periferia, lá naquela região que tinha um abacateiro, o povo chamava que era o encontro do Chico, a sombra do abacateiro. Juntavam 600, 700 mil pessoas, 600, 700 ou quais pobres que vinham das periferias e o resto gente do Brasil inteiro que vinha para ver Chico. Então era um ambiente de confraternização, mas não tinha organização. O pessoal ia se amontoando, ia chegando, recebiam cestas básicas, recebiam... lógico que tinha uma organização discreta, recebiam, passavam, cumprimentavam o Chico dava uma moedinha, punha na mão da pessoa uma moedinha, que valor que tinha isso, não sei se compraria um pão naquela época, abraçava, beijava um por um. E a esposa desse sobrinho do seu Euclides ia lá assistir o Chico. Então contou o seu Euclides que em determinado momento o sobrinho dele estava indo para o carro para vir embora, tinha acabado as atividades da tarde naquela periferia. Cadê a esposa dele? Ele começa a procurar, de repente ele vai voltando, procurando no meio daquela multidão, ele vê que ela está conversando com o Chico. E aí ele fica esperando, né, até emocionado. E quando ela chega, ele pergunta, o que você foi falar com o Chico? Ela diz, não, eu fui perguntar como é que ele organiza isso aqui, porque não tem nada organizando. É muita gente, aqui está tudo flui tão naturalmente, aqui eu não entendi como é que é a organização aqui, porque ela está acostumada com aquela organização de Aparecida do Norte, né? Tudo bem coordenado. Eu falei, eu não vi organização, mas vi que tudo fluía de uma maneira tão natural. Eu fui perguntar para o Chico, eu falei, Chico, quem que organiza aqui? E aí ele perguntou para a esposa, e o que ele respondeu? Ele falou, é o amor, minha filha. Aqui quem organiza tudo é o amor. E ela saiu de lá modificada. E aí o seu Euclides, com aquele sorriso estampado no rosto, de um espírita dedicadíssimo, de um verdadeiro homem de bem, ele sorriu contando para mim assim, hoje ela é expositora espírita junto com o marido. E contou esse caso para nós, muito marcante. E para nós o que ficou marcado não é o fato dela ter se tornado espírita, porque segundo o próprio Chico dizia, se todos os religiosos se tornassem, lessem o espiritismo, tornariam-se melhores religiosos dentro das suas religiões. Não precisava mudar de religião. Se todos os sacerdotes conhecessem a doutrina espírita, se tornariam melhores sacerdotes, não precisariam mudar de religião. Então o que me marca realmente é a resposta que Chico deixa para essa jovem senhora, dizendo, quem organiza tudo aqui é o amor. Até o nosso próximo encontro.